com o Tite, as coisas vão começando a aparecer que estão nos seus devidos lugares. Até o fantasma do Jorge Jesus, o jeito de jogar do Jorge Jesus, tudo o que se pedia do Jorge Jesus... Tô impressionado com o jogo do Flamengo. Eu tô impressionado com o jogo que o Flamengo fez. O Fluminense entrou no jogo hoje? O Flamengo engoliu o Fluminense no primeiro tempo. O Flamengo engoliu o Fluminense no primeiro tempo. O Flamengo poderia e deveria ter metido. E parece que quando não é o time do sistema que ganha, e aí cabe... Torcedor do Mengão, bom dia, bora começar o Domingão dando uma olhada na repercussão dessa grande vitória do Flamengo ontem contra o Fluminense no Maracanã, 2-0, fora o baile. Flamengo fez uma partidaça, amassou o time do Fluminense, ficou barato, arrisco até em dizer que o Flamengo poderia ter feito ontem ali 3, 4 gols no Fluminense, tranquilo, ficou muito barato esse placar de 2-0, mas o Flamengo tem uma ótima vantagem para esse jogo da volta no próximo sábado. Vamos ver aqui a repercussão dessa grande atuação do Flamengo, a mídia esportiva rasgando elogios ao Flamengo que atropelou o Fluminense. Aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo aos canais oficiais aqui na descrição, ao canal Opina Porco, vou estar deixando o link aqui abaixo, e ESPN Brasil, também ao Renato Maurício Prado, o link está aqui na descrição como créditos ao vídeo. Você que é torcedor do Mengão, que está feliz, está contente com essa grande vitória do Flamengo, já chega deixando o like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Sim, mas é uma opinião particular minha. A melhor utilização do De La Cruz, pra mim, é onde ele tá jogando hoje. Exatamente. Vindo de trás, de frente, o segundo volante. Tá jogando muito. Seja na articulação, e ele deu passes hoje precisos e preciosos, seja na infiltração. E esse papel do segundo volante infiltrador é um papel que o Tite sempre teve nas suas melhores formações. Elias, Paulinho, ele gosta desse tipo de jogador. Então, quando o Gerson... E o Flamengo melhorou. O crescimento... É claro que não é por causa da saída do Gerson, mas o crescimento do Flamengo nesse recorte inicial de temporada, ele caminha junto com o crescimento do De La Cruz nessa função. Então, quando o Gerson estiver apto, ele vai ter que tomar alguma decisão. Não acho que é fácil tomar essa decisão, mas vai demandar. Essa é a curiosidade que eu tenho do ponto de vista estrutural. O resto pode ser escolha. Vai Fabrício Bruno ou vai o Léo Ortiz quando entrar? Vai o Ayrton ou vai o Vinha? Eu acho que vai ser a zaga dos Léos. E acho que vai ser o Vinha. É duro tirar o Fabrício Bruno do time também, né? Tá bem. Mas agora, do ponto de vista estrutural, é quando o Gerson estiver apto a voltar, o que é que ele vai fazer? Isso eu estou bastante curioso, porque hoje eu não mexeria no De La Cruz onde ele está jogando. Talvez tentar o Gerson onde está hoje o Luiz Araújo. Nos primeiros jogos do Tite, quando ele assume, o Gerson jogou aberto pela direita. Mas o Luiz Araújo vem cumprindo um papel interessante também. Complicado. Então, para mim, tá aí a interrogação sobre a estrutura do Flamengo para esse momento. Hoje, no lugar do Luiz Araújo, entrou o Bruno Henrique, que tem sempre aquele apelo, né? O Bruno Henrique e o Gabigol vão ficar no banco até quando? Entrou o Bruno Henrique, até para dar um gás ali em cima do Marcelo. O Marcelo estava subindo muito, o Bruno Henrique deu trabalho para o Marcelo, segurou o Marcelo ali, né? Um dos jogadores do lado de campo tem que ser um cara de velocidade agudo. Isso é muito claro. Então, esse cara não concorre com o Gerson. Não. Sim. E a gente tem o Luiz Araújo, que para mim, tecnicamente, inclusive, é um pouco abaixo do nível desses jogadores. Sim, De La Cruz, Arrascaeta e tal. Mas cumpre papel, né? Cumpre. É um jogador de velocidade. É E ele tem uma vantagem em relação ao Bruno Henrique. Além de estar mais habituado a jogar do lado direito, ele recompõe melhor que o Bruno Henrique se eventualmente você precisar. Porque o Bruno sabe que hoje ele não vai tirar o Cebolinha. O Bruno não vai jogar onde ele gosta de jogar, porque o Cebolinha hoje é intocável no time. Mais uma boa partida do Cebolinha hoje. Só para lembrar. Quando eu vou falar sobre o De La Cruz, isso tem muito a ver com o fato do time ter acertado a marcação alta, né? Porque o De La Cruz é um segundo volante quando o time marca bem, pressionando. Hoje, se tiver que recuar, não é a posição ideal. Ele joga, obviamente, ali também, mas não é a posição ideal. Então, como a marcação do Flamengo na frente foi muito boa mesmo, assim, não parece que é um time que tem 14 jogos na temporada. Né? Porque, queira ou não, De La Cruz chegou agora. Luiz Araújo ano passado, não era tudo isso. Everton Cebolinha, será que foi uma boa contratação? Luiz Araújo não era um titular ainda no ano passado, vale lembrar do que era dito ano passado sobre esses jogadores, com outros técnicos. Não, o Cebolinha era uma decepção. Gastou demais no Cebolinha e tal. É óbvio que os jogadores têm que se provar, têm que ganhar campeonatos, né? O nível de exigência do Flamengo é muito alto e tem que ser mesmo. Né? O investimento, o treinador, o tamanho do clube e etc. Mas já se olha de um jeito diferente. Não vai se discutir se o Gabigol tem que jogar junto com o Pedro,
né? Se o Bruno Henrique necessariamente tem que jogar no lugar do Cebolinha. Curioso, Brenner, que o Flamengo chegue... É claro que ainda não dá pra gente cravar que esse vai ser o Flamengo da temporada. É um indício interessante. Mas é curioso que a gente chega nessa constatação que o Flamengo atinge um nível muito interessante dos grandes craques que sobraram no elenco da geração vitoriosa, só o Arrascaeta tá jogando. Sem Gerson, sem Gabriel, sem Bruno Henrique. Só com o Arrascaeta. E o time rende mais. E por que você consegue fazer isso hoje sem tanto barulho? Porque Pela sua última frase, o time... Não, o time rende. E o Tite tem... E aí você neutraliza. É claro que o Gabriel não estava à disposição. Mas você neutraliza um pouco, diminui um pouco o tom do debate do Bruno no banco, do Gabriel Preteira. Debate esvaziado. O time está acontecendo. Você tem tamanho, o Tite tem tamanho e demanda tamanho você mexer em algo tão sagrado ali, que está numa prateleira ali do torcedor. Embora tudo tenha critério, né? Exato. E ele, ó, sem fazer muito alarde, como ele gosta de falar mesmo, quando ele gosta de brincar, o campo fala, o campo dele vai falando que a opção por aqui é essa porque funciona assim. A opção por cá é essa porque funciona assim. O Cebolinha aqui, o Pedro ali, o Gabriel não está entregando e pronto. Então, é mais fácil também quando você tem o tamanho, a competência e o campo vai ajudando. Porque em muitos momentos desse Flamengo, o campo não ajudou e era mais difícil sustentar quando eles tinham que estar no banco também. O Gabriel, em algum momento, já teve que estar no banco, só que o campo também não rendia tanto, o time não tinha o título, a sequência de vitórias, então ficava aquela coisa, será que não é hora do Gabriel voltar também? Porque o Gabriel é símbolo desse Flamengo. Não, então o campo agora ele dá também essa tranquilidade da mexida. Você vai chegar, como o Zupac falou, você deve chegar para um primeiro título que você só vai ter esse primeiro cara, porque o Gerson não volta, né? E acho que até a gente vai arrastar um pouco essa discussão, porque o Gerson deve demorar um pouco mais para voltar. E você pode levantar uma taça, é uma possibilidade para não ser campeão carioca, pela primeira vez com só esse cara, só o Arrascaeta ali. Isso é uma transição muito grande. E no fundo é saudável para o Flamengo. Claro. E claro que não é... E ele demorou a fazer. O Flamengo está há muito tempo. Em especial no caso do Gerson, acho que o Gerson tem bola para ser titular. Desses caras que a gente fala que não estão jogando, o Gerson é o cara que não tem rendimento de titular. Só não está jogando porque teve um problema renal, assim, imprevisível. O Gabriel e o Bruno Henrique, não, eles perderam espaço. Mas é saudável para o elenco, para o Flamengo que encontre esses caminhos, independentemente desses caras, mas nada é definitivo, porque todos eles têm todas as condições de voltarem a ter o status de protagonista, mesmo o Gabi, mesmo o Bruno Henrique, porque são tremendos jogadores, né? Esse é um ponto importante, vocês falaram sorrateiramente, aí não é, né, de forma depreciativa, vocês falando sorrateiramente num bom tom. Silenciosamente, o Tite mexeu em tudo que tinha que mexer, né? Assim, na cara da gente, e a gente talvez nem tenha percebido alguns movimentos e a coisa foi fluindo. Ele mexeu em tudo que tinha que mexer. Claro, o Gerson é uma questão, né? de renal, uma questão não passou por jogando, cirurgia e tudo, não estaria jogando. Mas, cara, Gabigol, Bruno, a defesa ele definiu ali, chamou o Léo Ortiz. Você vai ver como silenciosamente o Léo Ortiz vai pegar a posição ali também. O Vinha vai ser o Vinha. Aliás, o Ayrton Lucas já convocado pela seleção, saiu machucado, espero que não seja nada que impeça. Também tem isso. Colocou ali o Pulgar, aí o De La Cruz, ele testou ali, ele fez o teste durante o Carioca, já ajeitou, colocou, deixou o Pedro, deixou o Cebolinha e tal, e foi, quando você vê o que aconteceu. Só tem o Arrascaeta. Mas hoje. O Pulgar era outro que, antes de chegar também, contratou errado. Não, mas excelente contratação. Antes de chegar. Questionavam, menos do que os outros. Menos do que os outros têm expectativa mais alta. Agora, sim. O que você fala, o Tite fala muito sobre equilíbrio e tira um sarro dele. Mas ele está sendo muito sincero, ele está sendo muito realista. Eu não sei se as pessoas não gostam da forma, acho que não gostam, que o Tite fala, não gostam do jeito dele. Até o jeito das coisas acontecerem é um jeito equilibrado. Não tem aquela coisa abrupta, maluca, loucura, não sei o que e tal, que também é boa para o futebol. Só que o Flamengo precisava, isso ainda está acontecendo, a temporada vai exigir do Flamengo isso, tá? Não está resolvido isso, que o clube e o treinador colocassem os seus jogadores nos seus devidos lugares como atletas que servem ao clube hoje. Porque o que a gente viu de jogador do Flamengo nos últimos tempos, de nariz torto, reclamando, tem que jogar esse com esse, o Flamengo campeão com o Dorival. Sim. O Dorival vai lá, escala um time ali que ele tinha que escalar para mostrar que não dava certo. E não deu certo mesmo. E depois ele ainda junta as personalidades, as principais referências da equipe, num sistema de jogo que comprometia um pouco a marcação pelos lados do campo, mas o time vai chegando, taticamente às vezes tem alguma dificuldade, o treinador obviamente sabe disso, né? É pressionado uma ou outra vez contra equipes que
eram tecnicamente inferiores, porque coletivamente o Dorival não podia mexer com alguns jogadores ali para preencher espaços e fazer que o seu time tecnicamente superior prevalecesse. Foi assim, por exemplo, contra o São Paulo, quando o Flamengo ganha na Copa do Brasil, e contra o Corinthians, quando o Flamengo também ganha nos pênaltis no Rio de Janeiro, a Copa do Brasil. A diferença de times era muito grande. E o Vitor Pereira tinha falado na época, olha, jogar desse jeito, os lados do campo sobra espaço e tal, e jogou ali. Mostrou que acontecia mesmo. Né? Então, com o Tite, as coisas vão começando a aparecer que estão nos seus devidos lugares. Só que a gente vai ter os testes ao longo da temporada. A gente vai ter... E o ambiente fica mais controlado, porque ele é um controlador de ambiente. Concordo, mas você falou, quando o Gerson voltar, eu acho que o time está ganhando, tudo isso ajuda muito. Mas vai chegar a final da Libertadores, o Flamengo chegar até ela, vão chegar os mata-matas mais importantes, os jogos dos grandes campeonatos. Copa América de la Cruz vai estar fora. E os Gerson, grandes jogadores querem jogar. O Gabigol. Autor de gols em todas as finais de Libertadores de América. Sim. Flamengo numa final de Libertadores. No banco. Não vai ter problema se a coisa continuar assim. Mas não vai ter. E é isso que eu falo, a gritaria está diminuindo. As coisas nos seus devidos lugares. Se o Gabigol estiver melhor, o Tite vai botar o Gabigol para jogar. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Agora, e repito, essa é a grande questão. Agora, a bola está com os jogadores. Dentro de campo. Não com a história deles, porque o Bruno Henrique é, nesse momento, muito maior que o Tite no Flamengo. Saíram ambos agora. Não dá para comparar. O Gabigol, então, não dá para comparar. O Bruno Henrique, para mim, é o melhor jogador da melhor temporada de um clube brasileiro em muitos anos. 2019, Flamengo, Jorge Jesus. Sim, sim. Só que isso acabou. Acabou. E até o fantasma do Jorge Jesus, o jeito de jogar do Jorge Jesus, tudo que se pedia do Jorge Jesus... O próprio time, só sobrou o Arrascaeta. Ano passado, uma temporada sem títulos, para mim, acabou com isso. E em contraponto, a chegada do Tite, que para mim tem muito a ver também com a eleição no Flamengo. Porque o que a diretoria hoje gerou de problema no passado, extra-campo... O que aconteceu ano passado com o Flamengo está na conta da diretoria. A diretoria agora depende do Tite também. Então, mas é isso. Porque tem eleição. E a diretoria também, assim... Facilita o trabalho do técnico. O Tite é um cara importante nesse processo do Flamengo para que as coisas no Flamengo fossem... De certa forma... normalizadas. E blindadas, porque o Flamengo vivia... O Gabriel tem uma entrevista célebre do Gabriel pro Eric Faria na saída de campo, não me lembro depois de qual jogo, onde ele fala que o Flamengo não é um Big Brother. E o Flamengo conviveu com essa atmosfera Big Brodiana durante muito tempo, onde o dentro e o fora de campo estavam sempre em contato. Era o que um falava, o que o outro fazia fora de campo, o que a diretoria não conseguia controlar. Quem fazia a escalação. E diretor que brigava com o jogador que brigava com o técnico, preparador físico que batia no jogador, diretor que mordia a perna do torcedor e a rede social. Gerson brigando com o Varela, lembra? É isso, e o Tite é um cara que ele se antepara. Daqui por diante, quem cuida sou eu, e ele tem essa expertise de cuidar. O trabalho pode andar bem ou pode andar mal. O campo pode ir bem ou pode ir mal. Essa é uma outra coisa. Agora, esse controle do ambiente, essa interferência menor do extracampo, é um traço do trabalho do Tite em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então era natural que isso tivesse um efeito, pelo menos imediato, no Flamengo. Vai ser suficiente para sustentar a temporada inteira? Isso a gente vai ver, não é hora de adivinhar. Mas nesse primeiro momento, era natural... Como tem que ser feito. E que o Flamengo se beneficiasse disso. E o Tite é importante para a diretoria, porque a gente pode falar sem medo de errar, que o que o Tite consegue fazer, a diretoria não tem competência total. Ela não teve em todos esses últimos anos. Então, o Tite, ele é útil para essa diretoria pressionada de um ano sem título. Esse ano o Landim, obviamente, vai tentar fazer um sucessor. E ele também é útil do ponto que o Zupa já explicou, já detalhou. Ele consegue algo que desde o Jorge Jesus ficou se batendo. O Rogério tinha título, mas tinha questões internas. O Dorival tinha título, mas tinha uma avaliação de que tinha que fazer mais, o time tinha que fazer mais. As finais não agradaram. Quem chegou depois não conhecia o Flamengo, o Paulo, o Vitor Pereira. O Domi contrataram numa de que não sabiam por que contratar. Então, o Tite não. O Tite ainda resolve. O Tite ele é quase que um escudo perfeito para essa diretoria. E com a bola entrando, você se aproxima de uma tranquilidade que não é habitual no Flamengo. E é o melhor técnico brasileiro, se você parar para ver, claro, da década passada. 2018, 19 e 20, né? Há muito tempo. 19, 20, 21, a primeira gestão do Landim, 22, 23, 24, a segunda. Com exceção do período do Jorge Jesus... Não teve essa paz. O Flamengo, ele não dá paz pelo tamanho dele. Então, você começa a colocar as coisas no lugar com isso. E nada melhor que o que a gente fala. O que a gente barriga é bola e taça. Claro. Então, isso tudo começa a caminhar. Mas, claro, dinheiro, investimento, competência, qualidade no elenco, qualidade do treinador. E aí a diretoria não atrapalha.
Porque você tem que ser muito incompetente para atrapalhar quando a roda começa a girar. 2023 é o grande exemplo, né? A bagunça que foi o Flamengo nas últimas temporadas colocou em risco todo o potencial administrativo, econômico e, consequentemente, esportivo que o Flamengo tem. Sim. A ponto de, assim, a diferença do Flamengo para os demais, ela foi ficando menor, dada a bagunça. Porque o Flamengo ganhou o que ganhou em 2019, aí ganha o Campeonato Brasileiro com o Rogério Ceni com desconfiança, ganha os 2 campeonatos com o Dorival no momento em que o time estava caindo, então ganhou numa margem, ganhou na conta do chá do Atlético Paranaense, na conta do chá do Corinthians. Na conta da expulsão ali no Atlético Paranaense. De a diretoria não renovar o contrato do Dorival Júnior. Então, assim, o Flamengo sobrou com o seu real potencial. O real potencial desse trabalho, ele não foi explorado até aqui na sua máxima potência o tempo inteiro, por causa da bagunça que é do campo para fora e muitas vezes do campo para dentro. Eu acho que essa temporada o Flamengo tem a chance de conseguir desfrutar de maneira mais serena do seu potencial. Sim. Acho que essa é uma boa notícia. Não sei se vai ser a tônica, mas por hora essa é uma boa notícia. Por exemplo, há anos o Flamengo não lidera uma rodada sequer do Campeonato de Pontos Corridos, o que é a maior loucura para quem tem o melhor elenco do país há muito tempo. Há anos não, desde o título com Desde o Rogério título Ceni. de 2021. Esse ano vai liderar. Foi janeiro É bem de 21. possível. Esse ano vai liderar. Vem cá, no em algum jogo- momento vai liderar. Não No sei se vai jogo ganhar, de mas vai hoje, liderar. dá para escolher quem foi o melhor do Flamengo em campo? Melhor jogador para Não. vocês? Pra mim, não. Talvez estaria duro, hein? Os que eu mais gostei foram Pulgar e De La Cruz. Eu ia mas falar, o Pulgar e De La Cruz o pra Pedro mim. jogou uma enormidade, o Cebolinha jogou uma jogou uma enormidade. enormidade. Mas eu jogou entendo pra quem vira e caramba. fala, o Arrascaeta ele tem que fazer um papel que não lhe é comum sem bola e ele tem a qualidade de muitos lances passam pelo pé Olha, dele. a assistência pro Pedro no segundo Agora, gol foi brincadeira. A cavada que ele deu é brincadeira. Difícil, é muita coisa Pela bem Cruz também encaixada. deu uma de meio que de É muita 3 coisa, vezes, é muita não sei se coisa foi pro bem Pedro, foi pro encaixada, Pedro. mas eu ficaria também com esses 2 caras. O Pulgar e o De La Cruz me agradaram demais. E o De La Cruz construindo por dentro, né? Que é uma coisa... brincadeira, Ele acha né? passe por dentro é uma loucura ali. Não tem tanto espaço assim para você ficar construindo. Aí o Flamengo tem lance pelo lado, por dentro. Assim, por mais incrível que possa parecer, o jogador mais difícil de se substituir hoje é o Pulgar. Mais com a Arrascaeta? Mais pelo nível do reserva. Sim. E olha que o Flamengo... A diferença. E olha Não que é, o Flamengo... e o Igor Jesus é bom jogador. Não, né? e o Flamengo ano passado foi no Atlético Tá Mineiro e ali, contratou mas o ele Alan, que era um jogador badalado que Tava no por banco. questões médicas, as lesões minaram muito o começo do Alan no Flamengo. Mas ele é outro cara que quando tiver um ritmo tem potencial. Mas o Pulgar hoje é um cara que também se torna intocável nesse meio campo. Escolhe o de hoje. Escolhe o de hoje, vai, Bina. É difícil, mas você consegue. Vai lá, vamos lá. O cara de hoje do jogo, evidentemente, jogador do Flamengo. Cara, como Vai lá. como eu sou fã dos operários, eu adoro os craques, mas eu sou eu gosto dos operários, do esforço. E como tem assistência no lance, eu vou voltar no Pulgar. Eu vou votar no De La Cruz só para ser justo. Você acha que eu fui injusto? Não, porque aí fica um... Se você votasse no De La Cruz, eu votaria no Pulgar. É o hábito de F90, né? É o hábito. Olha pra mim, olha pra ele, pra tu F90, né? Essa Você defesa manda... do Biner, dos operários, ela é muito bonita, porque assim, brincando, claro, quando o craque joga bem, é previsível, ele é um craque. Agora, quando o operário é o melhor em campo, pô, é muito mais difícil para um operário ser melhor em campo do que para o O craque. que me agrada no Arrascaeta, inclusive, você espera a genialidade dele com a bola. O encaixe dele com o De La Cruz no primeiro tempo para brecar os 2 caras de qualidade do outro lado, o Renato e o Ganso. Então, não é exatamente o que você vai esperar, mas você sabe que ele vai ter que entregar nesse time do Tite. Então, também me agrada por conta disso. Eu vou ajudar o Zupac. Recebi a informação da TSPN e vou... Recebeu a informação, aquelas privilegiadas. Agora. Matheus Carreira só manda pra você. E vou me atrapalhar. Não, manda lá. Apesar de eu continuar com o Pulgar, o De La Cruz hoje foi líder de ações com bola, 74, 54 passes certos em 59. E aí tem uma coisa que o da TSPN e o Matheus me chamou a atenção, e é uma coisa meio óbvia. A região do campo em que ele joga é uma região onde você perde a bola com mais facilidade. Sim. Por dentro ali, porque teoricamente está aglomerado, né? Talvez esse aproveitamento de passe altíssimo que ele teve, e o número de ações com bola, e essa predominância dele no setor, tem a ver com o fato de nenhum jogador do meio campo do Fluminense ter hoje perto da intensidade de jogo que ele tem. Então ele, o André seria esse cara, o André não estava em campo. Sim. Então acho que ficou mais tranquilo pro De La Cruz jogar, para mim ele foi o melhor do jogo. Porque tem uma coisa sobre o Fluminense que... o grande mérito do Flamengo para mim hoje foi a capacidade de retomar a bola no campo de frente. O André não jogou, atrapalhou.
Eu entendo que o André faz muita falta, mas eu acho que muito mais nesse aspecto que o Zupac falou do que na saída de bola. Porque você vai dizer que o Renato Augusto não tem capacidade de entender a escalação do Renato foi por isso. Pra ter a saída de bola. Pra tentar aproximar o Fluminense daquilo que o Fluminense é como time. E o Fluminense frequentar o campo de frente constantemente. Só que isso não deu certo. E a partir do momento que isso não deu certo, ter o Renato com o Ganso, com tanta gente, tornou o Fluminense menos competitivo. Então, assim, a ideia inicial de ser o Fluminense com qualidade para sair não funcionou. E, em decorrência disso, a fragilidade da escolha se mostrou em sendo um time menos competitivo sem bola. Sabe aquela coisa que algumas pessoas falavam e pararam de falar porque o Fluminense foi campeão da Libertadores? Olha a idade dos jogadores. O Fluminense tem muitos jogadores que fisicamente não rendem tão bem como jogadores mais jovens. Não foi por causa da idade, mas hoje parecia um jogo com esses que as pessoas imaginaram que iam ver do Fluminense com o Ganso em campo, né, com jogadores mais lentos, que não conseguem marcar, que não conseguem recuperar a bola, que é uma coisa, obviamente, não existe. O time do Diniz já provou que faz isso muito bem. Hoje parecia isso. Você lembra qual porque foi o Flamengo jogou demais. Porque chegou a hora de falarmos sobre esse impressionante Flamengo. De fato, é um Flamengo dominante no futebol do Rio de Janeiro, que meteu 2-0 no Fluminense no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Agora o Fluminense tem de vencer o Flamengo por uma diferença de 3 gols, ou seja, muito improvável, porque esse time do Flamengo simplesmente não toma gol. Mas, num primeiro momento, num primeiro comentário, a gente tem de enaltecer aqui o sistema ofensivo armado pelo técnico Tite, né? Lembrando que o Flamengo jogou com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo pelo lado direito, Everton Cebolinha na canhota e Pedro mais à frente, contra o Fluminense que surpreendeu na escalação inicial com o Fernando Diniz colocando Renato Augusto no lugar do André, recuando Martinelli, né? Então ele tinha Martinelli no meio de campo, Renato Augusto, Ganso, e aí no ataque já tradicional que todo mundo conhece, os dois pontas, Arias e Cano centralizado. E o Flamengo deu um banho no Fluminense no primeiro tempo. Foram 10 finalizações rubro-negras contra apenas uma do Fluminense, né? O que mostra a superioridade absurda do Flamengo no primeiro tempo, que acabou sendo coroada com o gol do Everton Cebolinha no finalzinho, né? Após um cruzamento espetacular do Pulgar, ele no segundo pau fez um gol meio que no estilo Bruno Henrique, né? Subindo mais do que os zagueiros adversários e colocando, cabeceando em cima do Fábio, mas o Fábio não tinha tempo de reação, porque a cabeçada muito forte, a queima-roupa que impediu que o goleiro tricolor conseguisse fazer uma intervenção bem sucedida. No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor porque o técnico Fernando Diniz fez uma alteração. Tirou o Diogo Barbosa, que começou jogando pela lateral esquerda, e colocou o Marcelo, né? E o Fluminense melhorou. Fez em 12 minutos o que não havia feito nos 49 anteriores, ou seja, finalizou 3 vezes. E aos 21 teve uma bela oportunidade com o John Arias. Só que um pouco antes disso, aos 18, para mim tem o lance que define a semifinal. A expulsão do Thiago Santos, aliás, após um chamado do VAR, uma expulsão, um lance para expulsão clara do Thiago Santos, após uma entrada em Everton Cebolinha num contra-ataque promissor do time do Flamengo, né? E a partir daí, o Flamengo passa a dominar amplamente a partida e chega ao seu gol, mais uma vez no finalzinho de uma etapa, com o De La Cruz, dando um passe de cinema para o Arrascaeta, que fez um cruzamento para o Pedro cabecear e decretar. 2-0 para o Flamengo no Maracanã, uma ampla vantagem aberta, o Flamengo põe um pé na final do Campeonato Carioca. Saudações, até a próxima. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô impressionado com o jogo do Flamengo. Eu tô impressionado com o jogo que o Flamengo fez. O Fluminense entrou no jogo hoje? A minha dúvida é essa, o Fluminense entrou no jogo hoje, pessoal? Ou hoje só teve o Flamengo em campo? Porque hoje o jogo não tem nem muito o que falar aqui. Porque basicamente o retrato do jogo foi o Flamengo jogando o Fluminense lá na frente, espremendo o Fluminense na sua saída de bola e basicamente com toda a posse de bola nos dois intervalos. A hora que nós achamos que o Fluminense iria melhorar no segundo tempo, uma falta do Thiago Santos
expulsa o jogador. E expulsou corretamente. Uma chegada daquela, meu amigo. Que é aquilo, né? Uma chegada daquela não se faz, né? Colocando em risco. Tem jogador também que é sem noção. Sei lá, cara, puxa a camisa, esbarra, sabe? Tipo, tropeça em cima do cara e cai todo mundo junto. Mas agora uma chegada daquele jeito. Aquilo dali é uma chegada... Não, cara, aquilo dali é um lance criminoso. Aquilo dali você tá colocando em risco a integridade física do profissional, do atleta. Então expulso corretamente. E o Flamengo hoje funcionou de uma maneira que o retrato foi esse, né? O que o Flamengo funcionou foi o que o Fluminense não funcionou. O trio ofensivo do Fluminense não fez absolutamente nada. O Flamengo não teve nenhum trabalho de impor o seu ritmo. E o jogo começou com um ritmo muito acelerado do Flamengo. Eu olhei e falei assim, caramba, será que o Flamengo vai dar conta de manter esse ritmo? Mano, e os caras manteram. Os caras manteram o ritmo do começo ao final do jogo. E aí, depois que o jogador é expulso, os caras vão pra cima mesmo e o Fluminense fica completamente perdido em campo. E eu falo pra vocês, o Fluminense cometia o erro de sempre insistir na mesma saída de bola. Sempre insistir na mesma saída de bola. E parece que o time do Fernando Diniz não aprendeu desde o primeiro minuto que eles insistindo na saída de bola daquela maneira, o Flamengo iria se projetar à frente. O Flamengo iria esmagar. E esmagou no primeiro tempo, esmagou no segundo tempo, esmagou no jogo inteiro. Estou para te falar que os 2-0, que foi o final da partida, foi lucro pro Fluminense. Porque se você pegar o jogo mesmo, cara, era para ter sido até uma goleada esse jogo para o Flamengo. Era para o Flamengo ter praticamente decidido. Que esse time do Flamengo, ele vem progredindo a cada jogo. Você nota uma evolução da equipe. Você nota cada vez mais uma equipe muito bem compactada. Uma equipe marcando muito bem. Então o Tite ele tá sabendo trabalhar os sistemas do Flamengo. Você nota um Flamengo muito mais... até na lateral direita, né? Que o Flamengo tem um problema ali com a lateral direita. Até na lateral direita o time tá melhorando. O meio-campo nem se fala. Então, realmente, eu fiquei impressionado com o jogo que eu vi do Flamengo hoje. E fiquei também surpreso com a apatia, a falta de vontade, a vontade de ser telespectador que os jogadores do Fluminense estavam hoje. Que eles simplesmente, no segundo tempo, voltaram até querendo jogar. Mas aí, logo acabou com a expulsão do Thiago Santos, né? Thiago Santos é o nome dele, né? Acho que é isso. Ali do Cebolinha. Beleza? Como é que eu vi o jogo? Eu acho que o Tite engoliu o Diniz. Engoliu. Primeiro, porque o Diniz, ele mesmo se botou um pouquinho de sal, pimenta, ketchup, mostarda. Ele se tornou ainda mais palatável para o Tite quando ele resolveu substituir o André pelo Renato Augusto. Vamos combinar que isso aí foi uma... Se ele fizesse essa troca, já que o André estava suspenso, se a escolha para substituir o André fosse o Renato Augusto, só faria sentido se fosse contra um time mais fraco. Um time que você ia empurrar lá para dentro, ia atacar. E quanto mais jogador talentoso no meio-campo você tivesse, mais fácil isso seria. Então, faria sentido. Mas contra o Flamengo, cara, contra o Flamengo com o meio-campo de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, e mais os laterais, e mais os pontas voltando. Pô, foi uma maluquice, cara. Foi uma maluquice. O Flamengo engoliu o Fluminense no primeiro tempo. O Flamengo engoliu o Fluminense no primeiro tempo. O Flamengo poderia e deveria ter metido pelo menos 2 gols no primeiro tempo. E 3 não seria um absurdo nenhum. O Flamengo finalizou 10 vezes. O Fluminense finalizou 1, e mal. Então você vê que o tamanho, o Flamengo foi dono absoluto do jogo. O Flamengo jogou no campo do Fluminense. O Fluminense com aquela saidinha do Fernando Diniz não conseguia sair, estava apertado no seu próprio campo. Existe uma coisa que o Flamengo precisa melhorar, é o índice de aproveitamento das oportunidades que cria. Isso é, acho que, a coisa mais urgente para o Flamengo acertar. A defesa já acertou. A defesa está jogando uma barbaridade.
O meio-campo com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta é um super meio-campo. O esquema dos pontinhas, ainda que o Luiz Araújo seja fraquinho, com o Cebolinha está jogando muito bem. E o Pedro está fazendo gol. O Pedro hoje teve umas 3 ou 4 oportunidades que ele perdeu, mas chegou no finalzinho, quando aquele 1-0, vamos combinar, hein? Se tivesse terminado 1-0, era para o rubro-negro sair com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? 1-0 só era para sair frustrado. E o Fluminense soltando foguete. Pá. Porque, afinal de contas, 1-0. Se o Fluminense ganhasse de 2-0, no segundo jogo, estava resolvido. Então, o gol do Pedro no finalzinho deu aquele alívio. Porque aí eu volto a dizer o que eu falei na primeira entrada da live. Para mim, o Flamengo já está classificado para a final. Por que eu digo isso? Porque hoje o Flamengo mostrou que é muito melhor do que esse Fluminense. É muito melhor que esse Fluminense. O Flamengo do Tite é um time que está mais bem armado agora do que o Fluminense. Tem mais talento que o Fluminense. E eu acho praticamente impossível imaginar que o Fluminense vá fazer 3 gols de diferença no Flamengo. Da Recopa, da Libertadores, e o assunto da semana foi o Fluminense não ganha clássico. Vem o jogo mais importante, o Flamengo, de novo. Como é que fica a cabeça do jogador nesse momento? A gente não pode deixar a coisa do externo contaminar o interno, né? Quando outras equipes ganharam essa competição, que de fato é muito importante, Libertadores e Recopa, foi muito bem comemorado, principalmente por parte da imprensa, né? E parece que quando não é o time do sistema que ganha, e aí cabe, se a carapuça servir para quem achar que serva, problema, eu não estou falando nenhum clube, é tudo mais bonito, tudo melhor, né? Nós temos que entender que enfrentamos uma equipe que é sempre muito difícil, né? É um clássico. E quais são as circunstâncias de não ganhar clássico? É em meio ao quê? Tivemos que abrir mão de certas coisas para a conquista maior que era a Libertadores, né? Então você só tem que entender um pouquinho e não deixar se contaminar por alguma parte da mídia que é contaminada e faz de tudo para contaminar. É possível virar? Bom, eu acho que no Carioca passado nós metemos 4, né? No segundo jogo. E saímos perdendo o primeiro de 2-0, né? Difícil, muito difícil, mas nesse momento é trabalhar em silêncio. Tá aí, galera, Flamengo que ontem amassou o Fluminense no Maracanã, 2-0, fora o baile, uma grande atuação do Flamengo, para mim, a melhor atuação desse Flamengo do Tite, jogando um grande futebol. Se tivesse caprichado um pouco mais nas finalizações, teria feito 3-4-0 no Fluminense já, encaminhado a classificação ontem, né? Apesar de que 2-0 uma boa vantagem, o Fluminense tem que fazer 3 para avançar, né, para a final do Carioca. 2-0, mesmo o Fluminense fazendo 2-0, o Flamengo tem a vantagem do empate, mas se o Flamengo, né, tivesse caprichado mais nas finalizações ontem, tinha feito uns 4-0 tranquilamente no Fluminense. O Pedro mesmo errou ali vários gols, tem que caprichar um pouco mais aí nessas finalizações para num jogo aí mais, quem sabe, né, numa Libertadores, não fazer tanta falta, né? Caprichar um pouco mais nas finalizações, mas foi uma grande atuação do Flamengo, a defesa mais uma vez fazendo um jogo muito seguro ali, não sendo vazada, um time do Tite muito equilibrado e jogando um bom futebol, né? Não é só aquele time que joga ali na retranca, é um time que propõe o jogo. Ontem mesmo começou ali indo para cima do Fluminense, fez uma grande partida, o primeiro tempo mesmo era para ter acabado ali pelo menos com uns 2-0 para o Flamengo, por conta do volume de jogo, né, que o Flamengo criou. O Felipe Melo falou, né, que até a expulsão ali o Fluminense estava jogando melhor, mas eu discordo. O Flamengo foi muito superior, o Fluminense fez praticamente nada na partida. Agora é se preparar, né, para o jogo da volta. O Flamengo, que na minha opinião já encaminha a classificação. Claro que no futebol tudo pode acontecer. Os torcedores do Fluminense vão falar, né, do jogo do Carioca do ano passado, que o Flamengo fez 2-0 e na volta o Fluminense, se não me engano, fez 4-1, mas era um outro Flamengo, né, totalmente diferente desse agora. Time todo desorganizado, a defesa nem se fala, né, uma defesa muito ruim, um time mal postado também em campo. Esse time do Tite aí é um time bem treinado,
que está jogando um bom futebol, a defesa muito segura, é muito difícil, né, de fazer um gol dessa defesa do Flamengo. Ontem mesmo, principalmente ali no primeiro tempo, o Rossi não fez praticamente nada na partida. No segundo tempo que o Diniz mexeu, teve uma chance com o Arias, mas o Flamengo foi muito superior. Parabéns, né, a todos os jogadores, o Tite, mas ainda falta 90 minutos, que é o jogo da volta. O Flamengo vai fazer esse jogo da volta com o mando de campo do Flamengo. Agora é se preparar, né, para essa partida do próximo sábado, às 21 horas, no Maracanã. Pessoal, aí a mídia esportiva rasgando elogios ao Flamengo, que está jogando um grande futebol, e o torcedor do Mengão, é claro, né, só alegria, só felicidade com essa fase que vem vivendo o Flamengo, diferente, né, do ano passado, que começou muito mal. Esse ano a expectativa é para que o Flamengo conquiste aí muitos títulos. O torcedor está confiante e acreditando, né? A expectativa está lá em cima. E você, né, que é torcedor do Mengão, se está feliz, está contente, deixa aquele like no vídeo. Obrigado também a você, torcedor flamenguista, que assistiu o vídeo até o final. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Um ótimo domingão aí para vocês. Valeu e até o próximo vídeo.